É isso, pessoal. Estamos de volta aqui para a próxima aula, dando continuidade ao que a gente estava falando na última aula lá, que a gente viu opções de intervenção na taxa de câmbio, né, por parte da autoridade monetária, o Banco Central, né? Aqui a gente vai ver de que forma o Banco Central pode intervir e como que essas intervenções elas vão influenciar na prática no mercado de câmbio, tá? E lembrando que o mercado de câmbio é um mercado extremamente líquido, tá? Principalmente a gente aqui tratando de mercado doméstico, tá, pessoal? Os contratos futuros de câmbio são extremamente líquidos, extremamente negociados com um volume altíssimo, né? Tendo em vista que tem uma importância relevante no fechamento de contrato internacional, no nível, no interesse de exportador e importador, né? Muitos hedgers usam esse mercado, ou seja, para fazer proteções da taxa de câmbio, né, mediante uma venda futura, né, por exemplo, no caso de exportadores agrícolas, enfim, é um mercado que atrai muitos tipos de players diferentes, com distintos objetivos com esse mercado, tá? Tem muito especulador também, muita tesouraria de banco entrando nesse mercado, então é um mercado que é bastante interessante da gente entender, então a gente precisa entender da maneira certa o que pode influenciar aqui esse mercado, né? Então tudo que a gente somou de compreensão, de entendimento, de informação até aqui, sem dúvida nenhuma é bastante importante para a gente entender como que esse mercado funciona e o que pode influenciar, trazer fluxo real, impactar o deslocamento de preço, a variação da paridade de moeda, tá bom? Então, voltando aqui para a parte de intervenção discricionária, né? De que forma que o BC pode intervir no câmbio, tá? São 3 formas, basicamente: swap cambial, leilão de linha e venda direta, tá? Vamos passar um pouquinho sobre cada um deles, né? Swap cambial equivale à venda de dólar no mercado futuro, que tende a reduzir a pressão de alta no câmbio, tá? Então, vamos supor o Banco Central está vendo uma disfuncionalidade no câmbio, né? Ou seja, não é comum aqui, acho que, se não me engano, não ocorreu num passado recente, mas às vezes um ataque especulativo em cima da nossa moeda, isso é uma disfuncionalidade, né? O real tá se desvalorizando muito mais fortemente em relação do que os seus emergentes, por exemplo, e sem nenhum motivo aparente, né? Então, assim, isso é um exemplo de disfuncionalidade que provavelmente o Banco Central interviria, tá? Ou quando, por exemplo, sente-se uma demanda forte por contratos futuros de dólar, né? Porque se observa a demanda por hedge, né? Por proteção. Então o Banco Central vai atuar ali provendo liquidez para essa alta demanda por moeda no mercado futuro, tá? E de que forma que ele faz isso, swap cambial? Como é que é a operacionalização disso, né? Não é o Banco Central que entra de fato no mercado futuro com uma conta própria, né? Isso não acontece. O que acontece é que o Banco Central, ele dispõe de uma série dos chamados dealers, né? Que são os bancos privados autorizados a realizar a operação pelo Banco Central, autorizados de certa forma, obrigados ali, né? Então cada um tem um telefone específico que ele recebe uma ligação do Banco Central solicitando para ser contraparte do BC numa operação de swap cambial, no qual o BC fica vendido em contrato futuro de dólar e dado, né, aplicado em juro pós-fixado, enquanto esse banco, esse dealer, ele fica comprado em contrato futuro de dólar e dado em juro. Então, na prática, o Banco Central, essa operação, né, ela vai pagar o diferencial da taxa de câmbio e o diferencial do juro, né? Então, no caso do Banco Central, se a moeda se desvalorizar, ele está ganhando, né? Ele vai receber a desvalorização da moeda e ele vai pagar o juro pro banco. Em contrapartida, se a taxa de câmbio sobe, né, o dólar se valoriza, o Banco Central tem que pagar essa diferença para o banco e o banco tem que pagar tem que pagar o juro nesse período, tá? Então o Banco Central na prática fica vendido em dólar, né? Só que é intuitivo pensar que esse banco, né, como ele vamos falar assim, coercitivamente induzido, obrigado a fazer a operação de swap cambial, ele não vai querer estar exposto de fato, ele não quer
tá vendido em dólar, ele não quer estar comprado em dólar futuro, ele não tem opinião nenhuma a respeito da taxa de câmbio. Então o que ele faz? Ele faz um hedge imediato no mercado futuro, né? Então tudo que ele virou contraparte do Banco Central, ele vai fazer essa operação contrária no mercado de câmbio, e daí que vem o fluxo real que a gente vê no mercado. São alguns dos dealers, são os dealers do Banco Central redeando a posição de contrapartida do Banco Central, tá? Isso como é exatamente, na maioria das vezes é exatamente na mesma proporção, é um volume muito grande que desloca preço, além de sinalizar para o mercado que o Banco Central está intervindo naquele nível de preço, então causa ali uma certa, olha, ali o Banco Central tende a entrar, então ali vira um chamado, uma resistência importante, tá bom? Então acho que eu falei tudo em relação ao swap cambial. Tem também a opção do swap cambial reverso, né, que é basicamente o contrário, né? Em um momento que o Banco Central vê uma valorização, uma apreciação muito forte do real, por exemplo, né? Vamos supor, o dólar vem desmoronando até vir para R$3, né? Então é uma valorização expressiva do real frente ao dólar. O Banco Central pode atuar comprando, ou seja, o equivalente a estar comprado no mercado futuro de dólar, né? Então ele vai usar o dealer, né? Nesse caso a operação é o contrário, o dealer vem para o mercado futuro para redear, ou seja, comprando dólar futuro, comprando contratos futuros de dólar para redear a exposição dele. Isso gera um fluxo real e uma sinalização para o mercado que ali o Banco Central entra intervindo, ou seja, é comprador de dólar, não é isso? Então esses são os dois tipos de operação. Tem também o leilão de linha, tá? O leilão de linha, né? Na prática, o Banco Central é um compromisso de venda, na verdade é uma venda de reserva com compromisso de recompra, tá? Então aqui, enquanto no swap a gente está falando só de operação no mercado futuro de câmbio, no caso do leilão de linha, a gente está tendo saída de reserva, tá? Então, vocês lembram quando eu falei com vocês que quando a gente fala de reserva internacional, vamos falar assim, um patrimônio bastante importante para a economia, principalmente brasileira, né, das nações emergentes. Eles têm que dar muita importância para o nível de reserva cambial, e eles têm uma certa reticência em vender reserva, justamente por isso, né? Eles estão marginalmente se não estão se resguardando, né? Eles estão marginalmente se expondo, reduzindo o seu seguro contra calote, o seu selo de segurança. Então eles são um pouco receosos em vender reservas, né? Mas a opção pelo leilão de linha é um pouco mais interessante que a venda direta, por exemplo, porque o Banco Central, apesar de abrir mão de reserva, dele vender reserva no mercado à vista, ele estabelece um compromisso de recompra dessas reservas, né? Então ele está abrindo mão momentaneamente de parte da reserva e tende a ter um impacto importante na taxa de câmbio, tá? Ele se faz do leilão de linha quando ele observa, por exemplo, que a demanda por moeda ela vem do mercado à vista, tá? Continuando no cenário que o Roberto Campos Neto reduziu a taxa de compulsório, né? Na verdade, ele anunciou a operação de swap cambial, de swap reverso, combinado com venda de leilão de linha, né? Então ele anunciou leilão de linha combinado com swap reverso, e a diferença é que não fosse liquidada no mercado à vista, ele faria de swap cambial, né? Por que ele montou essa operação? Ele identificou que havia uma maior demanda no mercado à vista de câmbio. Uma das argumentações dele foi que, devido à queda importante na taxa de juros da economia, muitas empresas que emitiam dívida lá fora, elas identificaram que era mais vantajoso antecipar o pagamento da dívida lá fora, ou seja, quitar a operação de empréstimo no exterior e reemitir uma dívida internamente, porque a taxa de juros aqui já estava bastante atrativa. Então valia a pena fazer essa operação. Então, para liquidar a posição lá fora, a empresa necessitaria comprar dólar no mercado à vista por aqui, não é isso? Então isso gerou uma maior pressão de compra no dólar à vista, tá? Então o Banco Central entrou provendo liquidez no dólar à vista, tá? Então é um outro instrumento bastante importante do Banco Central.
O terceiro instrumento, tá? Esse instrumento, se eu não me engano, não é usado desde de 98, tá? Salvo engano, pessoal, mas é aquilo que eu falei, a venda direta, né? O Banco Central realmente está abrindo mão de reserva e não volta, tá? Ele tá vendendo reserva internacional, mas diferente do leilão de linha, aqui não há compromisso de recompra, então ele está só vendendo reserva internacional, teria um impacto importante na divisa, sem dúvida nenhuma, né? Venda no mercado à vista de dólar. Só que o Banco Central é extremamente reticente em fazer uso da venda direta, tá bom? Mas na prática estaria levando a ou seja, contribuiria para uma apreciação cambial, ou seja, uma alta do real com essa venda de dólar no mercado à vista, tá bom? Então esses são os 3 instrumentos do Banco Central em termos de intervenção na taxa de câmbio, tá? Agora voltando um pouco para instrumentos de política monetária, né? A gente também falou ali do quantitative easing como uma alternativa que o Banco Central tem para intervir, para usar de instrumento na política monetária, né? O quantitative easing, o QE, né? Ele foi por muito tempo, né? E ainda é, né, considerado uma medida heterodoxa de política monetária, né? Porque assim, sempre o ortodoxo ali foi fazer ali ou seja, utilizar-se da taxa de juro, eventualmente mexer no redesconto, no compulsório, né? A questão do quantitative easing é algo um pouco fora do mainstream, né? Tendo em vista que você precisa emitir moeda para comprar títulos públicos, tá? Normalmente títulos públicos de longuíssimo prazo, tá? Para forçar ali uma queda na taxa de juro de longo prazo, tá? Isso aí, primeiramente, não era tão bem visto, né? Você está elevando bruscamente o nível de endividamento do governo, né? Do Banco Central, ou seja, o nível de endividamento daquela economia, né? E gerando uma demanda de ativos financeiros, né? Sem saber ao certo se vai impactar a economia real, né? Vai impactar realmente ativos reais da economia, como infraestrutura, com varejo e por aí vai, né? Porque assim, é uma injeção gigantesca de liquidez na economia, mas que pode ficar empossada no mercado de capitais, no mercado financeiro, igual a gente discutiu, né? Mas assim, não só por isso, né? Mas é porque é um instrumento que veio junto com esse mundo novo aí de taxas de juros negativas, né? Então sempre houve um certo estigma em relação ao chamado zero lower bound, né? Ou seja, limite zero, ou seja, limite inferior de juro, né? Que seria um piso ali, o zero. Mas à medida que os países, né, com bastante ênfase em Japão e União Europeia, eles ultrapassaram esse limite e começaram a praticar yields negativos, taxa de juros negativo, eles viram, olha, deve ter um limite, tem que ter um limite aqui para onde que a gente vai levar essa taxa de juro, né? Então a gente tem que se fazer de outras alternativas de política monetária, né? E viram que o quantitative easing poderia ser uma alternativa bastante adequada, né? Então o Banco Central ele vai emitir moeda, compra-se títulos públicos, principalmente de longuíssimo prazo, mas também pode-se comprar títulos privados, né? Na prática o sistema está injetando liquidez, dinheiro na economia, que por sua vez teoricamente vai ser usado para fomentar a economia real, ser dado de empréstimo para as empresas, para os consumidores e por aí vai, né? Só que o que acontece é que os bancos centrais eles ficaram com um balanço gigantesco, né, de trilhões e trilhões de dólares, de tanto por vários anos que eles ficaram comprando os ativos, se fazendo do quantitative easing, que isso gerou outros tipos de preocupação, né? Ou seja, a retomada do crescimento, né? A crise de 2008 ela foi muito severa e profunda, né? Então foi uma retomada ali de pouco mais de 2 anos, já tinham voltado para o nível pré-crise, né? Então foi uma retomada rápida e efetiva do crescimento dessas nações desenvolvidas, porém gerou eventuais riscos debaixo do tapete, né? Riscos severos aí de um estouro de uma nova bolha, né? Que você pensa, a taxa de juros da economia ela é usada no denominador
dos valuations, ou seja, como que a gente precifica um ativo de risco, né? A gente leva os fluxos de caixa futuro a valor presente, traz os fluxos de caixa futuro a valor presente por uma taxa de juros adequada, né? E se eu estou reduzindo a taxa de juros, já cheguei a zero, esse valuation, né? Ou seja, esse valor ele tende ao infinito, né? Então você gerou uma euforia muito grande na tomada por risco, né? Tava muito baixo pegar empréstimo, então os ativos de risco rendendo muito. Então gerou-se uma preocupação de que esse tipo de atitude dos bancos centrais estava somente fomentando o mercado de capitais, né? Contribuindo por uma euforia desproporcional, né? Mas fato é que essa maciça compra de títulos públicos ajudou todas as taxas a serem pressionadas para baixo, mas o nível de inflação ainda não retomou, não é isso? Por isso que as nações continuam nesse ciclo de afrouxamento, né? O Banco Central dos Estados Unidos agora sinalizou que ela deve parar por aí na queda de juros, porque a economia americana ela vem dando sinais ali de pelo menos consolidação ali a um nível médio ali de saúde financeira, não está tão desacelerando como muitos diziam, só que a inflação não está chegando próximo à meta, ou seja, tem um certo espaço para continuar com essas políticas estimulativas, tendo em vista que a inflação continua bem tranquila, ou seja, não está acelerando. Não é isso? Então a grande preocupação de política extremamente expansionista é da inflação estourar para cima, né? O que não é o caso, chancela a continuidade desse ciclo de estimulativo nas economias desenvolvidas, né? Esse é o cenário que a gente está vivendo mais ou menos hoje, Então o quantitative easing hoje ele é o segundo instrumento de maior relevância na política monetária, tá? Um outro instrumento extremamente importante é o Forward Guidance, tá? Aqui eu daria uma relevância dentre as principais realmente, né? Porque a comunicação do Banco Central para com os agentes do mercado, ela é extremamente importante para de fato a condução da economia para onde que o Banco Central vislumbra, né? Ou uma condução saudável da economia sem excessos e sem, vamos falar assim, de rupturas entre o que o mercado precifica e o que o Banco Central age, né? Então o Banco Central, o que é o Forward Guidance? Ele é a sinalização de perspectivas futuras em relação à condução da política monetária nos comunicados que os presidentes do Banco Central fazem, né, nas coletivas de imprensa pós anúncio de decisão de política monetária, não só, né, no pós-anúncio, mas também em outros eventos que os presidentes dos bancos centrais eles têm a oportunidade de falar, né? Eles são muito cautelosos, muito calculistas com as expressões e com as palavras que eles usam, né? Para ao mesmo tempo que eles não que eles deem um indicativo singelo de para onde a economia vá, eles não podem explicitar exatamente o que eles vão fazer, né? Porque as reuniões de política monetária são a cada 45 dias e as coisas podem mudar até lá, né? Então, se eles se comprometerem formalmente a fazer alguma coisa, fica difícil deles reverterem isso. Então a comunicação ela tem que ser um indicativo, mas dar espaço para que mudanças de rota ocorram mediante novos dados saiam, né, informando ali a respeito de como está a economia, né, corroborando o pensamento e a linha que o Banco Central está seguindo, né, de afrouxamento da taxa de juros ou de aperto da taxa de juros, mas essa comunicação ela vai dar uma maior previsibilidade para os agentes e vai tender a não gerar muitos picos de distorção mediante o que foi feito e o que se esperava. Tudo bem? Falando agora um pouco de relação econômica internacional, né? Então a gente já viu que diante da globalização, as variáveis macroeconômicas, bem como as políticas monetárias, interferem-se entre si, não é isso? Então não é basicamente a gente olhar para o país em si, como que está a política monetária dele, como que está o ciclo econômico dele. É importante também eu ver esse país em relação aos seus pares mais próximos e em relação a quem disputa capital com ele. Então se a gente fosse segregar o mundo em dois lados, né, a gente segregaria em países centrais e países periféricos, ou países desenvolvidos e países emergentes.
né? Na prática são os ricos e os pobres, né? Então, normalmente, os países tidos como emergentes são aqueles que ainda têm mais potencial de crescer, né? Até enquanto buscam o desenvolvimento de suas economias, né? O Brasil está inserido no grupo dos emergentes, a China também está inserida no grupo dos emergentes, né? Os principais emergentes são famosos os BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países eles disputam o fluxo entre si, não é isso? Então, quando há decisão de alocação por parte de fundos institucionais, investidores institucionais estrangeiros ou grandes fundos que investem em países emergentes, com grandes destaques para o MSCI, o MSCI, né, do Morgan Stanley, é um índice bastante seguido por diversos fundos e onde concentra uma alocação gigantesca de recursos. Ele tem o MSCI Emergentes, né, que distribui um fluxo de recursos entre os países emergentes. O Brasil já chegou a ter 15% do nível de recursos do MSCI e hoje ele representa 6% do destino desses recursos, enquanto a China recentemente ganhou uma participação muito maior. O que isso quer dizer, né? O Brasil não basta estar bem, eles têm que estar bem em relação aos emergentes, não é isso? E, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, ela tem que ser competitiva não só aos emergentes, mas ela tem que ser competitiva o suficiente em relação aos países desenvolvidos, né? Quando a gente pensa quando a gente observa essa saída importante de capital que o Brasil sofreu, né, principalmente numa queda mais robusta da taxa de juros, numa queda que saiu ali com o Banco Central americano, com o Roberto Campos Neto, foram duas quedas seguidas de 50 pontos base. O que isso na prática está ocorrendo? Olha, cada vez mais a Selic, a taxa de juros básica do Brasil, ela se aproxima da taxa de juros dos Estados Unidos, né? A gente vai aí para 4,5%, enquanto os Estados Unidos está ali em torno de 2%. Não é isso? Então, o que significa? A decisão de investimento, ou seja, o smart money, o capital especulativo, aquele que vai para o mercado financeiro, mercado de capitais, ele vai optar por aplicar no Brasil recebendo 4,5% ou nos Estados Unidos recebendo 2%, né? Tendo em vista que o Brasil tem muito mais risco. Né? Tudo bem que não é uma decisão trivial de se falar, né? O cara pode estar topando um pouquinho mais de risco para ter mais yields, mas fica muito claro que cada vez fica menos atrativo para esse capital especulativo vir. A 14%, tudo bem, né? Fazia sentido, era muito prêmio de risco. Agora o prêmio de risco ele encurtou muito, né? Então tende a haver um maior fluxo de capital saindo daqui para ir aplicar em ativos extremamente seguros, que são os ativos alocados em dólar, né? E outra coisa é que o cara aplicado aqui tá exposto ao real, né? Que é uma moeda exótica, bastante volátil. Então a gente tem que fazer uma análise comparando nações desenvolvidas, nações emergentes, como que está o fiscal aqui em relação aos outros países, como que está a política monetária aqui em relação aos outros países, a expectativa de crescimento em relação aos outros países. Então isso tudo é bastante importante, tá, pessoal? Aí entra nesse termo que eu estou falando, é o chamado flight to quality, né? Que é o chamado que é o que eu acabei de explicar, fuga de capital de ativos de risco para ativos livres de risco, né? Esse é o chamado flight to quality, ou seja, fuga para a qualidade. Quando há momentos de aversão a risco em determinada economia, né? Na verdade no mundo, por exemplo, quando se tem menos propensão a correr risco, os mercados emergentes são tidos como mais risco do que os desenvolvidos. Então, estão migrando de mercados emergentes para mercados desenvolvidos, por exemplo, ou estão migrando de bolsa para ações, para renda fixa. Então, quando há essa migração de risco para não risco, é o chamado flight to quality. Juros e ativos de risco, né? O nível de juros e ativos de risco são negativamente correlacionados, pois afetam diretamente ou indiretamente. Ou seja, né, aqui está tentando explicar o seguinte: como que na prática o juro, qual é a correlação direta entre o juro e os ativos livres de risco, né? A gente sabe que quanto menor o nível de juro, maior tende a ser fluxo de capital para ativos de risco, né? Para ativos que pagam prêmio de risco, né? Ou seja, está menos atrativo ficar alocado em ativos livres de risco. Então há maior propensão a tomar risco, não é isso? Então essa correlação ela intuitivamente é fácil de pensar ela
como uma correlação negativa, né? À medida que eu aumento à medida que eu reduzo a taxa de juro, eu aumento a demanda por ativos de risco. Tá? Mas como que se dá isso? Né? São uma série de fatores que a gente pode explicar nisso. Né? O primeiro, valuation, expectativa de crescimento econômico, custo da dívida, demanda por renda fixa, mercado de crédito e lucro das empresas. Tá? A gente vai passar um pouquinho por cada uma explicando como que, de fato, essa variação na taxa de juros impacta cada um desses tópicos. Tá? Falando de valuation, né? Quando eu expliquei para você já de maneira adiantada como que se dá o valuation, né? O que é o valuation? É a precificação de uma empresa, quanto que ela vale. Quando a gente fala de value investing, né? O investimento em valor, né? A escola ali do Warren Buffett, que todo mundo aí deve conhecer, né? O cara, ele basicamente fazia o estudo do valuation das empresas, ou seja, fazia o cálculo lá de quanto que a empresa vale. Se ela tivesse cotada a um preço inferior em bolsa, ele comprava aquele ativo porque ele teria aquele diferencial ali, aquela valorização a capturar, né? Se o cara precificou uma ação a R$15 e a ação está custando 5, ele tem aí 200% de potencial de retorno. Da mesma forma que se ele identificou que o valuation está caro, ou seja, o preço da ação está caro em relação ao valuation, ou seja, o valuation é 15, a ação está custando 30, ele entraria vendido nessa ação, né? Mas como que ele faz o cálculo do valuation? Basicamente ele vai estimar os fluxos de caixa futuro dessa empresa, né? Obviamente ancorado, baseado ali nos fluxos de caixa passado, né? E algumas variáveis que ele vai imputar ali para corroborar, ou seja, nível de PIB. O PIB vai crescer, então a tendência é que cresça o fluxo de caixa e por aí vai. Então ele vai fazer o cálculo desse fluxo de caixa futuro e vai dividir, ou seja, vai trazer esses fluxos de caixa futuro para o presente. Como? Ele vai dividir os fluxos de caixa por uma taxa de juros adequada, tá? Que vai seguir muito a questão da taxa de juro básica da economia, mais um prêmiozinho de risco, né? E tudo mais, mas na prática é isso. Então, se eu estou reduzindo a taxa básica de juro cada vez mais, o juro está no denominador, isso vai levar a fluxos de caixa mais altos no presente. É isso, intuitivo pensar. Quanto menor o denominador, maior vai ser o valuation. Então a queda na taxa de juros gera valuations mais altos, tá? Promove valuations mais altos. Então isso já vamos falar assim, uma razão algébrica, objetiva para ter aumento do valuation das empresas na bolsa. Crescimento econômico, né? A gente viu que a taxa de juros básica da economia ela vai influenciar diretamente o nível de investimento na economia, o nível de consumo na economia, né? O nível de produção industrial, tende a influenciar o nível de desemprego. Então é claro que ela vai influenciar também de maneira indireta o nível de crescimento da economia, ou seja, o PIB, né? Se eu estou reduzindo a taxa de juros, eu estou aumentando duas variáveis diretas do PIB, consumo e investimento. Não é isso? E eu estou influenciando variáveis que impactam o consumo de investimento, por exemplo, nível de desemprego e produção industrial, vendas no varejo. Então, queda na taxa de juros é crescimento econômico para cima, influencia diretamente. Outro fator é o custo da dívida, né? Então, à medida que eu estou reduzindo a taxa de juros, eu estou reduzindo também o custo da dívida das empresas. Muitas empresas na economia, né, elas são endividadas e elas pagam um juro. O custo da dívida dela é o juro que ela paga mensalmente. Se eu estou reduzindo a taxa de juro, eu estou reduzindo o custo da dívida dela. Então melhora a despesa financeira lá na DRE, no demonstrativo de resultado dessa empresa, que no final vai impactar diretamente o lucro líquido da companhia, né? E aí vai direto naquilo que a gente falou, né? No outro tópico, o lucro das empresas também tende a aumentar por conta disso, não só porque o crescimento econômico está subindo, a empresa está vendendo mais, faturando mais, mas também a despesa financeira dela está caindo, tá? Da mesma forma, né, o custo da dívida de empresas endividadas vai cair, mas também vai ficar mais barato tomar empréstimo, tomar dívida, tá? O que vai incentivar consumo e investimento. A demanda por renda fixa vai cair, né? Vai reduzir a demanda por renda fixa, vai haver uma migração da renda fixa para a renda variável, né? Então é outro impacto direto aí no aumento da demanda por ativos de risco. Reduz-se a demanda por ativos livres de risco, havendo uma migração desses recursos para ativos de risco, tá bom? O mercado de crédito é aquilo que a gente falou, né? Tomar dívida ficou mais barato, então as empresas têm maior incentivo para se endividar, para investir em projetos de expansão. Da mesma forma,
que o consumidor e famílias eles vão ficar mais propensos a usar o cartão de crédito, ou seja, eles vão se propor a gastar mais, porque agora ficou mais barato financiamento imobiliário é bastante beneficiado por uma queda da taxa de juros, né? Tendo em vista que grande parte dos imóveis, né, mais de 90%, é vendida através de financiamento, né? Então, se o juro do financiamento cai, vai beneficiar diretamente as empresas desse setor, né? Então, mais um motivo aí que vai afetar diretamente o crescimento econômico. E por último, o lucro das empresas é aquilo que a gente falou, crescimento, investimento e redução da despesa financeira. Aqui a gente vai entrar em curva de Phillips, tá? É aquilo que eu falei para vocês um pouquinho mais para trás, né? Quando a gente falou de taxa de desemprego, né? A curva de Phillips é uma curva, é um modelo, né? Ou seja, uma demonstração bastante conhecida e comum na economia, né, que trata da relação inversa entre desemprego e inflação, né? Então, na prática, ela fala o seguinte: quanto menor o nível de desemprego, maior tende a ser a inflação e vice-versa. Quanto maior o nível de desemprego, menor tende a ser a inflação. Isso é intuitivo pensar, né? Quanto mais gente empregada, mais gente com dinheiro, mais gente está consumindo, então tende a haver um aumento de preço. À medida que mais pessoas estão fora do mercado de trabalho, estão desempregadas, elas têm menos dinheiro, elas têm menos propensão a gastar, não é isso? Então tende a haver uma redução na demanda por bens e serviços e consequente queda no nível de preço do mesmo, tá? A gente vê que principalmente nas nações desenvolvidas, né, tá agora tentando linkar tudo que a gente falou, essa curva de Phillips ela não vem sendo mais respeitada, tá? Ela não vem sendo não vem ocorrendo como ela previa, tendo em vista que países como Estados Unidos, por exemplo, eles estão no nível de pleno emprego, tá? A economia deles está no nível de pleno emprego, ou seja, está crescendo o limite do seu potencial e mesmo assim não está gerando pressão inflacionária, tá? Aí entra numa discussão um pouco mais aprofundada, né, do que deve estar gerando isso, né? Dois motivos são bastante importantes, né? O momento que a gente vive hoje de avanço tecnológico acelerado, né? A tecnologia ela é um componente extremamente deflacionário, né? À medida que mais tecnologias vão adentrando no mercado, a produtividade das pessoas aumenta, né? Imaginam vocês a produtividade do trabalhador antes da ascensão do computador, por exemplo. O cara tinha que fazer tudo à mão, usar arquivo e tudo mais, né? Ele rendia muito menos do que ele rende hoje com o computador, né? Então, às vezes, naquela época você precisava de 3 pessoas para suprir o trabalho de uma hoje. Então, você vê que a demanda por mão de obra é menor para cada tipo de trabalho, né? Isso nesse caso que eu usei. Então, o componente de salário é extremamente importante na questão da inflação, né? Então, maior demanda por trabalho, mais pressiona o preço do salário, que é um importante componente da inflação. Outra razão, por exemplo, o próprio caso do WhatsApp, né? Muitas ligações feitas pelo WhatsApp a custo zero, né? Isso vai influenciar, isso afeta a questão do aumento inflacionário das tarifas de telecomunicação, né? Então, assim, N fatores que a tecnologia ela é deflacionária. Além disso, o crescimento demográfico, né? À medida que a população mundial hoje ela vem tendo aumento da expectativa de vida, né? As pessoas vêm envelhecendo mais e há uma correlação positiva entre envelhecimento e poupança, tá? Então a taxa de poupança vem numa crescente e quanto maior a poupança, menor a taxa de juros, né? Isso é natural pensar. Quanto mais pessoas querem poupar, menos vai se pagar por aquela poupança, né? Então, quanto menor a taxa de juros, menor a inflação, por aí vai. Então é deflacionário esse contexto, que essa nova normal, esse novo mundo que a gente vive. Então por isso que a curva de Phillips hoje já perdeu um pouco o seu valor, principalmente nas nações desenvolvidas, tá? A gente vai entrar aqui um pouco em política fiscal, tá? Para a gente finalizar a parte de macroeconomia, tá? A política fiscal é a outra grande vertente da macroeconomia, tá? A gente falou de política monetária, agora a gente trata de política fiscal, né? Política monetária a gente viu que é conduzida pelo Banco Central, né? Vai afetar ali diretamente uma variável financeira importante que é o juro, que por sua vez vai afetar a economia real. A política fiscal ela já vai direto na economia real através de gastos do governo, tá? E através de imposto, tá? Então a política fiscal é aquela que controla gastos do governo
e impostos, tá? E também subsídios, né? Políticas de transferência de renda, de distribuição de riqueza, de incentivo ao crédito, isso tudo está dentro da política fiscal, tá? E também tem o intuito de fomentar ou desaquecer uma economia, tá? A gente vai entrar um pouco em cada um desses fatores e vai ficar claro. Então é aquela mesma história, né? São dois tipos: política fiscal expansionista e política fiscal contracionista. Quando a gente está falando de expansionista, tem o intuito de incentivar o consumo, aquecer a economia, e a contracionista desaquecer a economia, muitas vezes porque a inflação está muito acelerada, tá? Uma forma de exercer política fiscal expansionista é, por exemplo, reduzindo os impostos dessa economia, né? É claro e evidente que se as empresas tiverem redução na carga fiscal, ou seja, nos impostos que é cobrado delas, elas vão ter mais incentivo a produzir, a investir, a faturar e por aí vai. Enquanto se há um aumento de impostos, né, elas vão ter um certo desincentivo à produção, né? Cada vez mais a parcela maior do que elas ganham está indo para o governo, então causa um desincentivo ao investimento, da mesma forma que o imposto sobre o consumidor e as famílias vai deixar uma menor parcela também para o consumo, né? Para o gasto daquela família, daquele consumidor, não é isso? Então, isso são formas de política fiscal. Outro instrumento que a gente viu são os gastos do governo, né? À medida que o governo opta por gastar mais, ele está incentivando diretamente a economia, né? Ele pode gastar mais em infraestrutura, construindo escolas e por aí vai. Então, esse governo ele vai estar aumentando o gasto do governo, ele vai estar aquecendo a economia, reduzindo o gasto do governo, ele vai estar desaquecendo a economia. Da mesma forma que subsídios a setores específicos da economia, por exemplo, o setor agrícola, ele tem um grande peso na economia do Brasil e normalmente ele recebe uma série de subsídios do governo, né, através de crédito extremamente barato, cargas tributárias mais leves e por aí vai. Então é uma forma do governo tentar incentivar esse setor de grande peso na economia, tá? Aqui uma outra curva, né, um outro modelo bastante conhecido dos economistas, tá? Esse eu acho bem interessante, bem legal para a gente observar em relação ao Brasil hoje, né? A gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária extremamente elevada, né? Perto dos recordes históricos aí, e a curva de Laffer vem justamente provando que existe um certo limite para a gente aumentar o imposto, tá? Então o governo ele tende a aumentar o imposto visando uma maior arrecadação, né? Então a principal fonte de receita do governo é a arrecadação de impostos. Então ele vai visar aumentar os impostos para promover maior arrecadação, né? A questão do déficit fiscal que a gente vê hoje no Brasil, que é um grande problema, por quê, né? Por que o governo tem um déficit primário, né? Porque ele arrecada, que ele gasta mais do que ele arrecada, né? Ou ele arrecada menos do que ele gasta. Então ele está sempre rodando no negativo, aí toma um empréstimo para financiar isso, aí paga juro sobre esse déficit que vai ficando cada vez maior, bola de neve e por aí vai, isso que todo mundo já sabe, né? O que o Paulo Guedes repete muito, que eu acho interessante, ele fala que o Brasil paga só de juro, né, um plano Marshall todo ano, né, que o plano Marshall foi aquele plano de reconstrução da Europa no pós-guerra, né, que gastou mundos e fundos. O Brasil gasta isso todo ano só de juros sobre a dívida que ele tem, né? A gente tem hoje, né, esse ano para 2019, um déficit fiscal primário, um objetivo de déficit fiscal, uma meta de déficit de 139 bilhões de reais, né? Algo escandaloso, né? Que o governo já anunciou que deve ser bem menos, principalmente por conta da entrada de recursos da cessão onerosa, mas ainda assim é um déficit gigantesco, né? A gente tem o fiscal bem prejudicado, né? Mas a curva de lá, a gente sabe que não pode ir pela via de aumentar impostos, né? A gente tem que ir pela via de conter gastos públicos. Deixa o setor privado entrar, tira um pouco o setor público, né? E vamos enxugar a máquina pública, diminuir os gastos com funcionalismo. A reforma da Previdência veio nesse intuito de somar
a reforma administrativa também, vamos enxugar um tanto de cargo lá, demitir um tanto de gente, não renovar demitir assim, né, mudar as regras para demissão do trabalhador, cada vez mais reduzir o número de vagas para o funcionalismo público, dentre algumas outras medidas da reforma administrativa, mas isso tudo no intuito de enxugar a máquina pública, reduzir os gastos do governo, tá? E a curva de Laffer, ela te fala justamente o seguinte, tem um limite para a gente aumentar o imposto. Por quê? Não sei se vocês estão vendo o slide aqui, mas chega um ponto lá no ápice da curva, ela é uma curva côncava aqui, tá? Em forma de U de cabeça para baixo, e no pico do U, né, a gente vê que é até o limite que a arrecadação, porque à medida que o governo continua aumentando imposto, cada vez mais o empresariado ele tem um incentivo a não produzir mais, não investir mais, né? Porque cada vez mais uma parcela maior está indo para o governo, eu não topo trabalhar para dar 50%, 60% para o governo, né? Então vai tendo saída de empresa, menos empresas vão decidir investir no país, porque a carga tributária é muito elevada, tá? Então tem que ter uma linha, tem que ter uma ponderação aí até que ponto que de fato o aumento do imposto vai gerar maior arrecadação, porque pode ser que o aumento do imposto gere menor arrecadação, tendo em vista que você está expulsando empresários, investidores, agentes que produzem na economia, você está expulsando-os no mercado, tá bom? Então essa é a curva de Laffer. Agora, para finalizar aqui, falar um pouco do equilíbrio entre as políticas, tá? Contextualizando um pouco, trazendo para o cenário atual, né? A gente está muito ancorado, a economia mundial está muito ancorada nos bancos centrais, tá? Tem até um livro do Mohamed Al-Arian, que é bastante conhecido, que chama The Only Game in Town, né? Que é o grande provedor da economia hoje é o Banco Central, né? Falando a nível global. Que ele tá tocando o jogo sozinho, né? Ele tá mandando na praça sozinho, né? Porque trouxe a taxa de juros para ali de 0 para baixo, quantitative easing brutal, isso tem um incentivo gigantesco à tomada de risco, né, no mercado de capitais, porque é muita injeção de recursos na economia, de liquidez na economia, há uma taxa de juros extremamente baixa, esse cara vai pegar esse recurso para aportar lá no risco, né? Não só isso, vem contribuído também para a retomada do crescimento ali no pós-crise, né, a sustentação desse crescimento. Porém, a gente tem visto pouco, né, a atuação, o auxílio por parte da política fiscal também, né? Há um certo apelo, um certo clamor hoje por parte dessas nações desenvolvidas para que haja uma maior parcela, haja uma transferência da parcela de responsabilidade, vamos falar assim, na promoção da continuidade do crescimento econômico da política monetária para a política fiscal, né? A Alemanha é o caso mais emblemático disso, né? Que ela é uma das poucas nações da União Europeia que tem um fiscal equilibrado, saudável, e a União Europeia faz uma certa pressão ali para a Alemanha fazer políticas fiscais expansionistas, né, para contribuir ali com a economia do bloco, mas a Alemanha tem uma certa reticência a isso, né, quer manter o fiscal ali equilibrado, com pouca alavancagem. Mas a gente sabe que o equilíbrio entre essas duas forças, né, a política monetária e a fiscal, elas tendem a promover um crescimento econômico muito mais saudável e sustentado, caso essa política fiscal ela enseje a alocação de recursos eficiente, né, e não uma política fiscal expansionista extremamente desastrosa, de gastos ineficientes do recurso público, igual foi feito nos últimos governos, né, que além de gastar muito, a gente gastava muito mal, né? Enfim, então a política fiscal também tem que ter uma parcela importante aí nessa parte da retomada econômica, não só isso, né, mas também são essenciais na condução equilibrada das políticas de desenvolvimento social também, né? Então a gente sabe que o econômico tem que andar um pouco junto com o social ali, né, pessoal? Não adianta nada ter cada vez mais concentração de renda na mão de poucos, né? No sentido de quanto mais a gente amplia essa desigualdade social, isso na prática um dia volta de maneira negativa para a economia como um todo, né? Maior parte da população cada vez mais não tendo dinheiro para consumir, é uma grande parcela da população que vai fazer falta, então tem que ter um certo equilíbrio nisso e a política fiscal ela ajuda a endereçar essa parte também, tá bom? Então
A gente encerra aqui a parte de macroeconomia, encerramos também a parte aqui dessa fase 1 de economia. A gente vai ver mais um pouco ali microeconomia e na parte fundamentalista, análise fundamentalista também. Mas a próxima aula a gente já vai dar início a uma parte de estratégia, tá? A gente vai iniciar ali a parte de análise gráfica, análise técnica. O meu sócio Luiz, ele vai ser o cara que vai tocar a partir daqui, tá? Eu volto mais para o final da aula para falar dessa parte mais de análise fundamentalista. E eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês curtam as próximas aulas também. Um grande abraço, eu fico por aqui.